Mandar a proposta. Aí vai depender muito da forma que tu manda a proposta, tá? Na minha visão, tu pode mandar a proposta. Pode ser em texto, vídeo ou ligação. Aí que começa a brincadeira, tá? Se for texto, tu vai usar as mesmas plataformas do entrar em contato. Se for em vídeo, aí tu pode fazer, ainda eu posso dividir aqui, vídeo ao vivo e vídeo gravado, tá? Se for vídeo gravado, eu posso usar o Loom. O que é o Loom, tá? Eu uso inclusive o Loom para gravar procedimentos internos aqui do escritório ou da agência no geral. O Loom, pessoal, é uma plataforma que basicamente ela é um gravador de tela. E o mais legal do Loom é que eu consigo deixar em uma biblioteca todos os vídeos que eu gravei. Então eu vou gravando os vídeos e aí vai tendo lá toda essa dinâmica. Então, por exemplo, como usar o prompt de copy de carrossel. Aí eu vou lá, gravo a tela, gravo toda essa dinâmica, crio aquele procedimento, tá? E eu consigo criar o link, consigo colocar aqui o link, ó, deixa eu tirar aqui minha tela da frente para vocês verem. E aqui em todo o vídeo vai ter um link. E aí na hora que a pessoa vai lá, acessa, só pelo link ele já consegue acessar tudo isso. E é bem fácil. Dá para comentar, dá para colocar emoji, dá para fazer várias coisas, tá? Dá para tu colocar tua fotinha, dá para tu gravar o vídeo mesmo. Por exemplo, se eu abro aqui o Loom agora, ele vai conseguir abrir a tela, ele vai conseguir fazer tudo isso. Então ele tá dizendo que não pode porque, enfim, eu tenho que fazer o login aqui, eu estou em outro usuário, tá? Mas o Loom, ele ajuda muito. E aí, por que eu usaria o Loom para mandar especificamente a proposta em vídeo gravado? Em algumas dinâmicas, tá? Em alguns casos aqui, eu já pedi para cliente, eu já fiz consultoria com o cliente, que em vez de ele mandar em texto do WhatsApp, com proposta pré-pronta, em vez de ele ligar ou fazer vídeo chamada ao vivo, reunião de fechamento ao vivo, que ele não queria nem ligar nem fazer, então eu digo, ó, então vamos fazer o seguinte, em vez de a gente mandar no WhatsApp, vamos apresentar a proposta em vídeo. E aí, o que ele fazia? Ele pegava o PowerPoint da apresentação, fazia a gravação daquela tese específica, e aí ele só tinha um videozinho no início ali, que a gente faz a edição, por exemplo, o nome dele era João. Oi, seu João, tudo bem? Eu gravei um vídeo aqui para o senhor explicando como é que funciona o nosso trabalho para entrar com a defesa da sua cassação da sua CNH. Ou seja, a pessoa achava que tinha sido feito para ela, porque como é que a gente fazia? A gente tinha um vídeo pré-pronto, explicando a proposta, usando um sujeito oculto sem usar o nome, e aí tinha um videozinho de 5 segundos falando o nome da pessoa. E aí juntava e aí mandava para ela, tá? E aqui no Loom ela é bem fácil, por quê? Porque eu consigo juntar os vídeos. Então tem sistemas no geral que dá para fazer isso. Então isso é uma das formas que dá para você mandar a proposta no Loom, caso você não queira ligar nem fazer videochamada, e melhor do que enviar no WhatsApp no geral, tá? E principalmente se fizer isso sentido para o teu público. No público dele, por exemplo, de cassação de CNH, funcionou muito bem. Cliente de planejamento previdenciário, explicando tela por tela como é que é feito o planejamento, quais são os benefícios no geral, funcionou super bem, tá? Então tem que ver se faz sentido para o teu negócio, tá? O áudio está baixo? Vou falar mais alto aqui. Deixa eu aumentar aqui Vou aumentar aqui o áudio. Pronto. Melhorou agora? Beleza. Se for texto, vai ser as mesmas plataformas. Show. Vídeo ao vivo. Aqui não tem muito segredo. Aqui eu uso o Zoom e o Google Meet, tá? Ligação, né? Ligação é o meu grande trunfo aqui de fechamento de contrato. Então eu uso uma plataforma que se chama API 4Com. Por que eu uso uma API 4Com? Porque ela é um VoIP, tá? Então, é uma plataforma de VoIP. E aí, qual é o grande benefício dessa minha plataforma? Quando eu uso a API 4Com para fazer esses fechamentos, primeira coisa, tá? Primeiro benefício aqui da API 4Com, vou até colocar para depois ficar lá. Primeiro benefício, eu simula o DDD do receptor da ligação. Ou seja, quando eu tô aqui no DDD 85 e a pessoa é do DDD 11, quando eu entro em contato com ela usando o VoIP, a plataforma automaticamente na chamada dela vai aparecer 011, não vai aparecer 085. E o que isso impacta? Impacta que a taxa de atendimento que as pessoas vão ter é muito maior. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa acha que quando está recebendo uma ligação de outro DDD é cobrança. E aí a taxa de atendimento é muito mais baixa. Então, um dos grandes benefícios de tu usar a VoIP é esse. As pessoas vão atender muito mais porque ela vai receber ligação do DDD dela. Segundo grande benefício, as ligações ficam gravadas. Gravação. Então,
as ligações ficam gravadas. E o porquê que eu gosto que ela fique gravada? Primeiro, segurança. Então, no dia que o cliente se fizer de louco falando que não fez aquilo, ou que não te contratou, ou que não foi aqueles termos do contrato, ou mesmo alguma promessa que foi feita para ele e não foi feita na prática, tu consegue resgatar aquela ligação e mostrar para o cliente ou usar eventualmente numa representação da OAB ou mesmo no processo judicial. Então tu consegue se resguardar, beleza? Terceiro ponto, ainda na gravação, tá? E aí, além disso, quando eu consigo gravar as ligações, o que eu consigo fazer? Eu consigo usar as inteligências artificiais para facilitar nas minhas petições ou nos meus recursos no geral. No caso aqui, 90% de gravação de fechamento vai servir para petição inicial. Então, como é que eu faço aqui? Então, quando eu vou lá na API 4Com, deixa eu abrir aqui, o que eu faço? Né? Pega aqui dos últimos 30 dias. Fiz lá 250 chamados e consegui ter 115 pessoas atendendo. 46% de pessoas atendem a ligação. Aí na hora que eu venho aqui, ó, relatório de chamados, eu consigo ver o histórico de todos os chamados. E aí eu consigo ver, por exemplo, essa pessoa aqui que falou comigo 6 minutos. Vamos dizer que ela seja um fechamento, uma ficha de entrevista, tá? Eu consigo abrir a gravação dessa pessoa. Bom trabalho, bom trabalho. Aí o legal é o quê? Eu consigo exportar, eu consigo baixar a gravação e desse baixar a gravação, eu consigo usar outra plataforma para transcrever essa gravação. Eu vou já falar para você, eu estou adiantando, que é uma das etapas aqui do fechamento, que é o quê? Que é a plataforma que se chama Transcriptor. Tem outras plataformas, tá? Pode ser a Transcriptor, pode ser qualquer uma que transcreva um MP3. Mas o grande lance é o quê? Ela é conseguir transcrever. Por quê? Porque da forma que eu faço a inicial aqui, que inclusive é a aula que a gente tem lá da inteligência artificial, tá? A gente tem um workshop gravado sobre esse ponto e eu tenho uma aula específica. Então, para quem não assistiu, só para ficar claro, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Então, esse procedimento que eu estou mostrando aqui, ele vai estar aqui, ó. Então, no módulo de inteligência artificial, você vai assistir esse workshop, no geral, você vai assistir esse workshop que a gente fez, gravar 2 horas e pouquinho, explicando todo o procedimento de como é que eu faço as iniciais, e depois você vai assistir essa aula aqui em específico, tá? Que eu explico como é que você faz a petição inicial. Aí você vai assistir essa aula aqui. Dessa aula você vai conseguir entender especificamente qual é a lógica que eu uso aqui da inteligência artificial, tá? E aí aqui nessa aula agora, estou explicando para você como é que você faz para usar toda a ferramenta, beleza? Vamos voltar aqui. Cadê? Estávamos aqui. Então, quando eu uso uma ferramenta dessa, quando eu tenho um MP3 migrando para essa plataforma de transcrição, eu consigo pegar o texto. E aí do texto, da forma que eu ensino lá nos workshops, eu consigo usar, por exemplo, os meus GPTs personalizados. E os meus GPTs personalizados, então vou pegar aqui um GPT só para fins de pessoas que não viram como é que funciona, né, para entender a lógica, para não ficar voando muito assim. Vou pegar aqui, por exemplo, o meu robô específico de fazer acidente de trabalho. Então, na hora que eu pego, a primeira coisa que o meu robô vai pedir é o quê? Sim, podemos começar. Ele vai pedir o quê? A transcrição da minha entrevista. Então ele vai perguntar aqui, ó. Para dar início ao trabalho, precisamos seguir alguns passos detalhados para estudar a petição inicial. Para isso, por favor, confirme se já possui a transcrição completa da entrevista realizada com o cliente. Ou seja, essa transcrição, onde é que a gente vai acontecer? Vai acontecer usando a API 4Com. Aí da gravação a gente vai pegar aqui, essa gravação a gente vai exportar. Do exportar a gente vai transcrever ela e de transcrita ela vem para cá, agora. E eu vou usar aqui um exemplo para vocês que eu separei. Então, aí na hora que eu pego essa ficha de entrevista transcrita, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar a ficha de entrevista que eu coloquei dentro da inteligência artificial com as informações da entrevista e ela vai unir essas informações. Ela unindo essas informações, o que vai acontecer? Independentemente de quem esteja fazendo a inicial, ele vai conseguir fazer certo, mesmo ele não sabendo do direito. Por quê? Porque aqui ele está montando a parte dos fatos e o esqueleto da petição inicial. E aí depois, na forma que eu ensino a criar esse procedimento, você vai colocar um advogado para revisar.
E aí, qual é o dano colateral disso? Qual é a consequência? É que você vai ter muito mais produtividade de uma pessoa, de uma mão de obra tua mais cara, que é um advogado. Em vez do advogado conseguir fazer 2 ou 3 iniciais por dia, o cara vai conseguir fazer revisão de 10, 20 iniciais por dia. Porque o trabalho mais braçal já foi feito. Só que, obviamente, tu só consegue chegar nesse resultado se tu conseguir assistir as 2 aulas e aplicar o que tem lá. Porque aqui já é o resultado final. A construção disso é aquelas 2 aulas. Tá? Então olha aqui, que louco, ó. Já chega toda a informação, já chega tudo, beleza? Aí ele pergunta, ó, podemos avançar com essas informações? Eu vou colocar, podemos. Aí ele já vai escrever o rascunho dos fatos, com base nas informações que ele tem. Aí se você quiser depois melhorar, você melhora, mas só para você ter noção da economia de trabalho que você consegue ter, beleza? Galera, o que eu tô falando aqui para vocês está fazendo sentido? Só para entender como vocês não estão interagindo, eu preciso saber. Tá fazendo sentido ou não pra vocês? Sim ou não? Beleza. Show. Então eu expliquei aqui pra vocês, tá? Então a gravação vai dar segurança. A gravação, ela vai me dar também, me ajudar a fazer peças jurídicas com IA. Além disso, a gravação, pessoal, o que ela consegue te ajudar? Então imagina, tu tem uma equipe comercial e aí você quer revisar, você quer treinar a sua equipe comercial. Você consegue pegar as melhores gravações dos teus vendedores, separar e usar aquelas melhores gravações para entender o porquê que as pessoas estão fechando o contrato. Ou mesmo, você consegue usar aquelas gravações para que um integrante novo da tua equipe, ou mesmo um integrante que não esteja conseguindo ter resultado, para que ele escute a gravação para entender como é que está sendo feito para ter aquele resultado. Tá? Então, isso é uma baita forma de treinar a tua equipe. Tem metodologia de treinamento, que, por exemplo, de roleplay, de fechamento simulado, no geral. Então você consegue criar uma rotina, por exemplo, como? De pegar uma ligação por dia de até 10 minutos, chamar toda a equipe, escutar junto e fazer uma engenharia reversa. De entender o que ele poderia ter melhorado ali, o que ele fez de ruim, o que ele fez de bom. Para quê? Para que você consiga dar um feedback contextualizado, treina a equipe de forma completa e tu pega um caso prático, tu não fica na teoria. Ó, fulano, tá vendo? Na hora que tu apresentou aqui na hora que tu disse que ia entrar com ação judicial, ele apresentou essa objeção. O que você poderia ter feito? Isso daqui. E aí você consegue ir treinando a sua equipe de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente. Se tu não conseguir todo dia, não tem problema, faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, etc. Mas o ponto é, tu vai conseguir ter artifício para que tu consiga treinar a tua equipe em casos reais. Não fica só na teoria, não fica só divagando, tá? Beleza? Então, isso é uma baita metodologia para você ajudar a tua equipe, tá? Então, treinamento da equipe comercial. Show? Outro ponto importante, o que é legal da plataforma? Tu consegue ter economia de ligação. Então, por exemplo, quando você contrata essas plataformas de VoIP, tu não precisa ter um aparelho telefônico. Tu consegue colocar o VoIP no próprio computador. A pessoa só precisa ter acesso à internet. Então, em vez de tu ter vários aparelhos para que tu consiga fazer ligação, tu consegue baixar a extensãozinha lá da plataforma e a pessoa conseguir fazer ligação do próprio computador, que ela só precisa de internet. Tá bom? Então, essa facilidade, né? Essa facilidade de ligação, ela ajuda bastante. Então, esses são os pontos positivos. Deve ter outros? Deve. Mas não me recordo, tá? E aí um outro ponto importante aqui do benefício da ligação, que é o quê? É conseguir quebrar a objeção mais contextualizada. Quando eu falo conseguir quebrar a objeção de forma mais contextualizada, esse é um dos grandes pontos que eu não gosto de mandar proposta em texto. Então, por exemplo, se você for contratar alguma plataforma de CRM, algum sistema caro, as pessoas nunca vão te mandar a proposta no WhatsApp. As pessoas nunca vão te dizer o preço no WhatsApp. Por quê? Porque a venda é consultiva, ela precisa te explicar como é que funciona o sistema, ela precisa entender se faz sentido para ti. A mesma coisa aqui na advocacia. A advocacia é uma venda consultiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a venda é feita no atendimento. E aí o advogado acha que vai tirar pedido, o cara vai chegar lá no teu WhatsApp e vai chegar. E aí, nesse ponto específico de ligação, quando eu ligo para a pessoa, eu consigo extrair dela a real objeção,
a real necessidade, o real medo. Então, por exemplo, oi, seu Rafael, tudo bem? Olha, como é que funciona aqui para a gente entrar com o seu BPC? Eu vou cobrar 30% de tudo aquilo que o senhor receber, mais 4 benefícios. Ou seja, eu vou lhe cobrar tantos reais. Aí o Rafael vai falar o quê? Tudo bem, doutor. Eu vou pensar e dar um retorno. Tá? Ou seja, a pessoa não disse nem que sim, nem que não. Se eu tô isso no WhatsApp, é muito ruim. A conversa fica muito travada. Mas na ligação, não. Eu consigo. Não, entendi isso, Rafael, mas me conta, o que você vai pensar? Meu papel aqui é que a gente desliga essa ligação só quando o senhor realmente entender aquilo que eu vou ajudar o senhor. Ah, doutor, sabe? É porque eu preciso conversar com a minha esposa. Eu digo, não, tudo bem, entendi demais. Uma decisão importante dessa, né? O senhor precisa de fato conversar com a sua esposa. Agora me conta, senhor Rafael. Se dependesse só do senhor, o senhor fecharia o contrato comigo? Claro, doutor, gostei demais e tal, e etc. Não, legal, senhor Rafael, então. Então, se o senhor conseguir passar isso para sua esposa, ela vai conseguir fechar o contrato. Mas, deixa eu lhe falar. Na maioria das vezes, quando os clientes falam que vão pensar e vai passar para a esposa, o que que acontece? Acontece que ele não fala tudo aquilo que a gente conversou aqui. E aí a sua esposa não consegue ter a mesma percepção que o senhor teve aqui comigo. O senhor tirou todas as suas dúvidas, a gente bateu um papo aqui bem legal e etc. Vamos fazer o seguinte, em vez de o senhor passar tudo aquilo que eu passei para ela, o senhor pode esquecer de algum ponto importante, etc. Vamos agendar uma ligação com ela. A gente fala nós três, eu, o senhor e ela. Porque assim eu consigo tirar as dúvidas dela e o senhor consegue trazer a sua visão daquilo que a gente bateu um papo. O que o senhor acha? Ou seja, eu consegui extrair da pessoa a real necessidade que ele está falando, o porquê que ele disse que ia pensar, ele falou que era a esposa é uma decisora, e como é uma decisora eu preciso fazer que ela entenda todo o contexto, e como é que eu faço para entender todo o contexto? Agendo uma ligação. E aí eu converto de uma pessoa que provavelmente nunca mais ia me dar retorno, provavelmente ela ia ter uma objeção oculta porque a esposa ia dizer que eu sou um golpe, ou que não contate esses advogados da internet, ou que eu conheço outro advogado, para eu ter a possibilidade de conseguir convencer a esposa dele de que eu sou a melhor opção. Então, a ligação é maravilhosa nisso. Ou mesmo, se a pessoa tivesse falado assim, não, doutor, se dependesse de mim, eu ia fechar. Tá, mas me conta, de 0 a 10, quanto me contrataria? Ah, doutor, um 8. Eita, um 8, mas me conta, por quê? Não, doutor, porque assim, eu fico com receio, sabe, de contratar um advogado à distância, o senhor não é daqui da minha cidade, e etc. Ou seja, a pessoa disse que ia pensar, falou que ia falar com a esposa, e aí tu foi confirmar com ele se realmente ele estava confiante do teu trabalho. Ele disse que de 0 a 10, 8. Aí quando tu procurou extrair, ele disse que era uma objeção da distância. Olha a porrada de coisa que é. Imagina fazer isso no WhatsApp. Imagina fazer isso com o pessoal que está em estado de miserabilidade. Porque o BPC é nessa questão. A grande maioria das pessoas tem um analfabetismo funcional. O cara tem dificuldade de falar, o cara só fala em áudio, não consegue se expressar tão bem. Ele tem um entendimento limitado. Então imagina fazer essa negociação no WhatsApp. Aí é por isso que o pessoal fala, ai, minhas campanhas só estão chegando no lead ruim. Não. Porque o processo comercial você não tem. Você acha que simplesmente mandou um texto pronto no WhatsApp, a pessoa vai querer te contratar. Não, tu não é nem a Xuxa, né? Tipo, a pessoa te conhece, não. A pessoa nunca contratou um advogado na vida dela. Aí ela contrata um advogado, um robô que tem ali no WhatsApp, a resposta é pré-pronta. Então, o processo de venda profissional, ele é muito mais facilitado nessa questão de ligação ou de uma videochamada. Vender em si, vender de forma profissional, ela é um pouco mais trabalhosa, mas gera resultado. Beleza?